Olá, gente, boa noite. Vou começar aqui devagarinho, são 19h09. O pessoal vai chegando enquanto eu vou dar prosseguimento da aula de onde nós paramos na semana passada, por conta da queda de energia aqui, né? Mas a gente já estava realmente no final, né? Nos encaminhando para o final, mas vale lembrar. Na aula passada, nós batemos um papo. Olá, gente, boa noite. Vamos dar início, né, à nossa aula de hoje. Mas antes da gente falar do conteúdo específico da aula de hoje, eu vou finalizar a aula da semana passada, né? Por conta da queda de energia, a aula foi interrompida, mas nós conseguimos praticamente falar todo o conteúdo. Eu estava já na parte de finalização da colocação pronominal e eu estava falando sobre a colocação dos pronomes em locuções verbais, né? Só para a gente se situar, a gente estava falando dos pronomes oblíquos, né? Me, de, o, a, lo, lá, no, na, lhe, nós, vós. E aí a gente estava aprendendo onde colocar esses pronomes. A gente viu que se eu colocar o pronome antes do verbo, eu vou dizer que essa relação é uma relação de próclise. Se eu colocar o pronome depois do verbo, esta é uma relação de ênclise. E se eu coloco o pronome no meio do verbo, essa é uma relação de mesóclise. Então, quanto à colocação pronominal, nós temos essas nomenclaturas aí, né? Próclise antes, mesóclise no meio e ênclise depois. E aí nós estávamos na parte final, em que nós estávamos falando no caso de haver dois verbos, né? Ou seja, quando a gente fala de locução verbal, a gente está falando de mais de um verbo. E existem locuções verbais de gerúndio, de infinitivo e de particípio. Para quem não lembra dessas formas nominais, quando eu falo, por exemplo, que uma locução ela é uma locução de infinitivo, eu sei que é um verbo auxiliar mais um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? São aqueles verbos terminados em ar, e or, ou seja, a origem do verbo, cantar, vender, amar, partir, dividir, mentir, subir, descer, comprar. Esses são verbos no infinitivo. É a forma inicial do verbo, é quando o verbo não está conjugado e a sua terminação é em a, e, i. E eu posso construir umas locuções verbais com essa forma nominal. Exemplo, eu vou fazer, vou comprar, vou vender. Eu tenho um verbo auxiliar primeiro e depois eu tenho o verbo principal no infinitivo. Ainda existe uma locução verbal de gerúndio. O gerúndio é aquela forma nominal que nos dá a ideia de algo que está em curso e a terminação é NDO. Cantando, amando, vendendo, partindo, comprando, alugando, subindo, descendo. A terminação NDO é a terminação do gerúndio. E nós também podemos fazer construções de locuções verbais com gerúndio. Estou vendendo, estou comprando, estou fazendo, estou vendo. E a última locução verbal é uma locução verbal de particípio. Particípio é aquela forma nominal que nos dá a ideia de uma ação concluída, de algo concluído. E é terminado em ado ou ido, cantado, amado, partido, subido, vendido. E aí a gente tem locuções verbais como eu tinha comprado, eu tinha feito, eu tinha vendido. Então, tem locuções no infinitivo, locuções no gerúndio e locuções no particípio. Vou comprar, estou comprando, tinha comprado, ok? São sobre essas locuções verbais que eu vou conversar com vocês agora, né? O que eu vou dizer para vocês? Se eu tenho um verbo, uma locução verbal, e eu tenho que introduzir um pronome oblíquo, onde esse pronome oblíquo ficará? Antes dos dois verbos,
entre os dois verbos ou depois dos dois verbos. Claro que aquelas regras que nós aprendemos semana passada, de que só existe próclise, ou seja, uma colocação antes do verbo, quando houver alguma palavra, alguma expressão que atraia o pronome para perto de si e para antes do verbo. Exemplo, o próprio advérbio, né? Advérbios atraem o pronome para perto de si. Vamos pegar o advérbio de lugar aqui. Aqui se vive bem. Note que eu usei o pronome se, aí aqui se vive bem. Eu não posso falar aqui vive-se bem. Por quê? Porque eu tenho um pronome, eu tenho um advérbio, o advérbio vai atrair. Eu ainda tenho expressões negativas, né? Expressões negativas atraem o pronome. Não me diga isso. Se eu tirar o não, eu digo, diga-me isso. Porque não se começa a frase com pronome oblíquo. Mas a partir do momento que eu coloco alguma palavrinha, alguma expressão, algum pronome que atraia-o, aí eu vou ter que ter uma próclise, colocar antes do verbo. Essa regra também vale para as locuções verbais. Veja, vou contar. Tem dois verbos, né? Eu vou contar algo para você. Vou trocar o para ti, né? Algo para ti ou para você, pelo pronome te, por exemplo. Ou melhor, o pronome lhe. Vou falar para você. Vou colocar o pronome lhe. Onde eu vou colocar esse pronome lhe? Eu lhe vou contar antes do verbo. Eu vou lhe contar entre os verbos. Ou depois dos verbos. Eu vou contar-lhe. Então, quando eu finalizei a aula semana passada, era nesse trecho que eu estava. Onde colocar o pronome nas locuções? Primeiro, se houver alguma palavra que atraia, pode ser próclise, pode ser antes. No caso, eu tenho um sujeito explícito, eu. Sujeito explícito atrai o pronome. Então, uma das frases corretas, deixa eu escrever. Uma das frases corretas, eu lhe vou contar. Note que eu usei lhe antes dos dois verbos, antes da locução. Mas eu também posso dizer eu vou lhe contar. Eu coloquei entre os dois verbos e é muito importante você aprender que quando você coloca entre os dois verbos, você tem que colocar hífen. Eu vou lhe contar. E ainda eu tenho a possibilidade de escrever eu vou contar-lhe. Nossa, William, então pode as três formas? Sim, em se tratando de uma locução verbal de infinitivo, né? Aí eu tenho contar, que é infinitivo. Eu posso colocar antes, entre e depois. Claro que eu só coloco antes se houver uma palavra que puxe, tá, gente? Se eu aqui tirar o eu não posso falar eu lhe vou contar. Porque não se começa a frase com o pronome eu lhe. Aí eu só vou ter duas, né? Vou lhe contar ou vou contar-lhe. Agora, eu estou falando de uma locução verbal de infinitivo. Vou transformar esta locução verbal numa locução verbal de gerúndio. Eu lhe estou contando. Note que agora a locução é de gerúndio, né? Contando. Mas eu também posso dizer eu estou lhe contando. Note que quando eu coloco entre o verbo aparece hífen. Eu estou lhe
contando. E a última, eu estou contando-lhe. Perceberam? O que a gente conclui até aqui? Locuções verbais de infinitivo e de gerúndio aceitam a colocação do pronome antes do verbo, ou seja, antes da locução, entre os verbos da locução, com hífen, e depois do verbo da locução, com hífen também, ok? Agora, falta uma. Qual que falta? Está faltando a de particípio. E aí, o que eu preciso saber da locução de particípio? Após o particípio, não se coloca pronome oblíquo. Então, eu tenho um ponto diferente. Qual é o ponto diferente? Vou colocar aqui, eu lhe tinha contado. Note que eu usei o lhe antes da locução de particípio. Mas eu também posso dizer, eu tinha-lhe, vamos colocar agora hífen, tinha-lhe contado. Mas agora, o que eu não posso fazer? Eu tinha contado-lhe. E isso não é admitido. Por quê? Locuções verbais de particípio não é permitido colocar aí o pronome oblíquo após o particípio. Então, para infinitivo de gerúndio, você tem 3 possibilidades. Antes, entre e depois. Para locução de particípio, você tem 2 possibilidades. Antes da locução ou entre a locução. Lembrando novamente que você só vai colocar antes da locução se houver alguma palavra que atraia um advérbio, uma expressão negativa, um sujeito, um pronome interrogativo, um pronome exclamativo. Se houver algum pronome que atraia, pode sim ser antes. Agora, o particípio é o único que não vai aceitar ali depois. Vamos dar uma olhada no exemplo que eu coloquei. Aqui eu coloquei um exemplo de infinitivo. Ela se vai magoar. Olha aqui onde eu coloquei se antes. Ela se vai magoar. Por que você colocou antes, William? Porque eu tenho ela, que é um pronome pessoal na função de sujeito. Quando eu tenho um sujeito explícito, eu posso atrair aí para utilizar o pronome, ok? Agora, eu também posso colocar depois. Ela vai se magoar. Note que quando eu coloco entre os 2 verbos, eu sou obrigado a colocar hífen. E ainda depois, ela vai magoar-se. Eu coloco depois. Porque aqui eu estou falando de infinitivo. Se eu estivesse falando de gerúndio, a mesma coisa. Ela se está magoando. Ela está se magoando. E ela está magoando-se. Eu estou usando gerúndio, também é permitido. Isso só não é permitido mesmo com o particípio. Olha lá, eu lhe tenho falado. Eu usei antes, porque tenho eu, um sujeito explícito. Mas eu posso dizer, eu tenho lhe falado. Ok? E aí, vamos pensar no nosso dia a dia, como é que a gente fala? A gente fala assim, a gente costuma usar no dia a dia sempre entre os verbos. Olha, eu vou te contar algo. Eu vou te contar. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu tinha te visto. A gente tem uma preferência no dia a dia de colocar entre os 2 verbos. Ok, isso é permitido. Só lembrar que quando eu tenho entre os verbos, eu tenho que colocar hífen, tá bom?
Quando a gente fala eu tinha te falado, eu tinha ter falado. A gente não coloca hífen, tem que colocar hífen. E o que você está aprendendo agora é que você pode outras opções também, né? Agora, você escolhe. Ah, eu escolho, William? Sim, eu escolho. Não te vou contar, não vou te contar ou não vou contar-te. Eu escolho a maneira como eu quero utilizar, porque as três maneiras são corretas. Tá beleza? Isso é o que a gente não finalizou semana passada. Eu coloquei algumas questões aqui para a gente dar uma olhadinha nisso, né? Vamos ver aqui. Os exemplos que eu tenho aqui são exemplos que estão... Alguém tentou entrar, vamos ver. São exemplos que estão com essa locução, tá? A turma havia convidado-o para sair. Eu tenho aqui uma locução de particípio. Havia convidado. Na de baixo, não podia ajudar-nos naquela hora. Eu tenho uma locução verbal aqui que é... podia ajudar. A outra, algumas haviam nos contado a verdade. Aqui eu só tenho o verbo haver, mais na outra ponta o contado. Então, eu tenho uma locução aqui também. Mais para baixo, eu tenho todos se estão entendendo bem, eu tenho estão entendendo. E na última, as meninas não tinham nos convidado para sair. Eu tenho aqui tinham convidado. Então, só para vocês verem que aqui eu estou trabalhando com locuções verbais, 2 verbos. E aí agora a gente vai pensar no que a gente bateu o papo até agora, né? A turma havia convidado-o para sair. O que vocês acham? Em vista do que eu expliquei, está correto ou errado? A turma havia convidado-o para sair. Sim. Mas aí não pode estar ali. Lembrando que as locuções verbais podem ser antes, pode ser entre e pode ser depois. Você escolhe. Mas tem uma particularidade importante que eu falei. Qual é o único diferente? De infinitivo, ar, ir, de gerúndio, ando e endo e indo, ou de particípio, ado e ido. Qual é a particularidade? O de particípio. Nesse caso aqui, nós temos de particípio, que é o caso que tem a particularidade. Está certo? Está errado? Não pode. O particípio, gente, nunca você vai utilizar depois do particípio. E aí eu tenho 2 maneiras de corrigir isso. Eu posso dizer, como a gente tem um sujeito explícito, sim, eu posso dizer a turma o havia convidado. Posso colocar antes. Isso. Ou ainda a turma havia havia o convidado. O que eu não posso é colocar depois do particípio. Então, tem que ficar atento na locução verbal de particípio, porque ela só admite antes do verbo auxiliar, havia ou tinha, ou depois desse mesmo verbo, entre os 2 verbos. Nunca depois do particípio. Aqui eu só pude colocar antes porque eu tenho a turma, que é um sujeito explícito. Se eu tirar a turma, aí só vai ter uma só. Havia o convidado para sair. Ok? Já na segunda, eu tenho outra locução verbal. Podia ajudar. E ali eu tenho ninguém podia ajudar-nos naquela hora. Tá correto? Sim, esse está correto. Porque a locução verbal de infinitivo, ela aceita antes, entre e depois. Só que aqui a gente pode colocar também no começo. Por quê?
E além de ser um sujeito explícito, é uma palavra negativa. E além de ser uma palavra negativa, é um pronome indefinido, que também atrai. Então, assim, eu tenho 3 motivos para atrair o pronome. Ou é por ser palavra negativa, ou é por ser um sujeito explícito, ou ainda porque é um pronome indefinido. Então, outra maneira é ninguém nos podia ajudar. Ou ainda ninguém podia nos ajudar. Aqui, onde você colocar vai estar correto, porque essa locução admite. Embaixo, nós temos algumas haviam nos contado a verdade. Está correto? Sim, está correto. Mas só não pode colocar depois do particípio. Aqui está depois do verbo auxiliar. Haviam-nos contado. Perfeito. Agora, a palavra algumas atrai? Porque é pronome indefinido, ou ainda porque é um sujeito explícito, como vocês quiserem. De qualquer forma, a gente vai ter que colocar antes também. Pode ser algumas nos haviam contado. Ou como está aí. Agora, o que não pode? Não pode. Algumas haviam contado-nos. Isso não. O particípio não admite depois. Embaixo nós temos todos se estão entendendo bem. Essa é uma locução de gerúndio. Eu tenho todos. Todos é um sujeito explícito. Todos é um pronome indefinido. Atrai o pronome, está correto. Todos se estão entendendo bem. Mas eu também posso dizer todos estão se entendendo. Ou eu ainda posso dizer todos estão entendendo-se. Essa é uma que pode antes, entre e depois. E aí vamos para a última. As meninas não tinham nos convidado para sair, correto? Tem certeza? Tá faltando algo. Não pode esquecer. Então, quando nós temos uma locução verbal, nunca esquecer que quando eu coloco entre os verbos, eu tenho que vir com o if. Nunca, né? As meninas não tinham nos convidado para sair. Aí eu tenho ali também um não, que é uma expressão negativa, e ela também atrai. Então poderia ser, as meninas não nos tinham convidado para sair. As duas formas estão corretas. O que não pode é, as meninas não tinham convidados-nos, nem sei, né? Convidado-nos para sair. Isso não pode, porque depois de particípio não se usa. Então assim, a regra não é difícil, né? É você prestar atenção na locução verbal e ficar atenta, sobretudo, na locução de particípio. A locução de particípio não admite utilizar um pronome oblíquo depois, ok? Estamos entendidos? Esse aí é o pedacinho que faltou quando a luz acabou, que eu ia falar para vocês, tá? Alguém tem alguma pergunta? Foi claro? Bom, se ninguém falou nada, na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento à sintaxe. Nós estamos fazendo o estudo da sintaxe, como que as palavras se comportam dentro de uma oração. Então você veja, quando a gente estudou classe de palavras, eu olho para a palavra isolada, ela tem um nome. Quando eu olho para ela dentro de uma oração, ela tem outro nome. Exemplo. Palavra isolada, chamada advérbio. Como que os advérbios vão ser chamados quando analisados sintaticamente? Ou seja, quando analisados dentro da frase, dentro da oração. Sozinho,
Isso mesmo. Adjunto adverbial. Então, quando você faz uma análise de classe de palavra, é um advérbio. Mas quando... Desculpa. Quando você faz uma análise sintática, ele vai passar a se chamar de adjunto adverbial. Vamos pegar outro exemplo. Os adjetivos. Sozinhos, isolados, quando eu analiso só a palavra, eu tenho um adjetivo. Como os adjetivos são chamados dentro de uma oração? Predicativos. Predicativos. Predicativo do sujeito, quando essa qualidade for do sujeito. Lembra do verbo de ligação? Ana está bonita. Bonita, você não vai me dizer sintaticamente que é um adjetivo. Você vai me dizer que é um predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade do sujeito. Então, quando a gente estuda sintaxe, a gente estuda um pouco das classes de palavras com outros nomes. É mais ou menos isso que a gente estuda, ok? E aí a gente estudou os verbos. A gente sabe que verbo é uma classe de palavra que nomeia as ações, os fenômenos da natureza, os estados, mas nós vamos ver que sintaticamente os verbos possuem vozes. E a aula de hoje a gente vai focar nas vozes que os verbos possuem. E eu só posso classificar um verbo ou mais de um verbo quanto à sua voz dentro da oração, como ele se comporta dentro da oração. Então, em algumas orações, o verbo ele vai possuir uma voz ativa. Em outras, ele vai ter uma voz passiva. Em outra, uma voz reflexiva. E ainda uma voz recíproca. Então, essas são as vozes verbais, que só podem ser analisadas dentro de um contexto, dentro de uma oração, ok? E aí, a gente precisa aprender a classificar. Como é que eu sei que uma frase ela está na voz passiva? Eu vou olhar para o verbo e como o verbo se comporta naquela frase. Eu olho para o verbo e identifico também o sujeito. Isso vai me facilitar observar se a relação do verbo com aquele sujeito é uma relação ativa, uma relação passiva. A gente primeiro vai começar com a voz ativa. Quando a gente faz uma análise sintática das vozes dos verbos, nós vamos trabalhar com um conceito de agente. O sujeito, a gente tem algo que se chama sujeito, ele vai ser sinônimo de agente. Então, quando você me ouvir falar de agente, eu estou falando de sujeito, ou seja, aquele que pratica a ação. Então, eu olho para o verbo e vejo que sujeito é aquele, como ele se comporta com relação ao verbo, como um agente. E aí, o que é um agente? Esse agente é agente junto mesmo, né? É aquele que pratica ação, é aquele que faz algo. Então, quando eu me referi à palavra agente, eu estou falando daquele que pratica ação, ok? Então, eu tenho uma frase como: Marcos cortou a árvore. Note que eu tenho o verbo cortou, que se refere a Marcos, que é o sujeito. Vamos observar a relação de Marcos com o verbo cortou. Esta é uma relação de agente, ou seja, aquele que pratica a ação. Ou esta, a relação de Marcos com o verbo é uma relação paciente, ou seja, aquele que recebe a ação. Então, é assim que a gente vai classificar as vozes dos verbos. Olhar para os verbos e ver a relação com os seus agentes. É uma ação de agente ou é uma ação de paciente? Claro que aqui a gente sabe que o Marcos praticou a ação de cortar a árvore. Então, ele está numa posição de agente, aquele que pratica a ação.
E quando eu tenho essa relação do sujeito como agente praticando a ação, eu vou dizer que essa frase está na voz ativa. É o sujeito agente praticando uma ação. Eu digo que Joana comprou o livro. Eu olho para o verbo comprou, vejo a sua relação com o sujeito Joana, e aí eu vou perceber se a Joana, com relação a esse verbo, ela tem uma relação de agente ou paciente. Joana comprou o livro, ela praticou a ação de comprar o livro. Então, a Joana está numa posição de sujeito agente, aquele que pratica a ação. Logo, essa frase está na voz ativa. Além da frase na voz ativa, nós temos frases na voz passiva. E aí eu vou ter que ter um pouco de atenção, porque existem dois tipos de vozes passivas. Uma voz passiva ela pode ser analítica ou uma voz passiva pode ser sintética. Guardem esses nomes. Voz passiva analítica, voz passiva sintética. Eu não sei se vocês se lembram, mas a palavra analítica e sintética já apareceu em algum momento das nossas aulas, quando nós estávamos estudando os graus de comparação, né? E ainda o superlativo. O superlativo podia ser, né, sintético. O que era um superlativo sintético? Era aquele reduzido, era aquele menor, era aquela uma forma única. E o que é algo analítico, né? O grau superlativo analítico é aquele que possui uma maior extensão ou mais palavras para compô-lo. Eu digo, por exemplo, que ela é muito linda. Isso é analítico. É um grau superlativo em que eu recorro a duas palavras para utilizar. Mas eu posso transformar em uma só. Eu posso usar uma forma mais sintética. Ela é lindíssima. Lembra disso? Sintética e analítica? Aqui a ideia é praticamente a mesma, né? Uma voz passiva analítica, ela é maior, ela é estendida, ela é feita com uma locução verbal, tem mais de um verbo. E uma voz passiva sintética, ela é mais reduzida, é apenas com um verbo. E aí, como é formada a voz passiva analítica? Se eu disse que são dois verbos, ou seja, uma locução verbal, essa locução verbal ela vai acontecer com dois verbos, ou com o verbo ser, ou com o verbo ter, e ainda na sua variante haver, né? Haver no sentido de existir, no sentido de ter. Então pode ser como principal, haver como principal e ter como principal. Esses verbos vão acompanhar aí o verbo principal na voz passiva analítica. E o outro verbo que nós vamos usar? O outro verbo que nós vamos usar sempre vai estar na forma nominal de particípio. Ado, ido, cantado, partido, amado, vendido. E aí eu volto a conversar com vocês que existem três tipos de particípios, né? Particípio regular, particípio irregular e particípio abundante. Guarda essa informação que eu já vou voltar nela. William, tá, mas o que é essa voz passiva analítica? É você pegar a voz ativa que nós temos. Eu pinto a casa. Pinto, verbo. Eu, sujeito. Olha a relação do sujeito com o verbo. Eu sou um agente ou eu sou um paciente? Claro que eu sou um agente. Eu que pratico a ação de pintar a casa. Então, eu pinto a casa é um exemplo de frase na voz ativa. Para passar para a voz passiva analítica, nós vamos fazer uma inversão. O meu sujeito, ele vai para o final da frase
e ele deixa de ser sujeito. Ele passa a receber um nome de agente da passiva. Lembrando que agente significa aquele que pratica a ação. E eu vou pegar o objeto direto, o objeto da frase, e vou transformar num sujeito paciente. Então, recapitulando. Voz ativa. Eu tenho sujeito agente, verbo e objeto. Voz passiva analítica. Eu tenho sujeito paciente, locução verbal, mais o agente da passiva. Para vocês entenderem melhor, vou voltar nos exemplos que eu utilizei ali anteriormente, tá? Eu coloquei Marcos cortou a árvore. Nós sabemos que Marcos é o sujeito agente, né? Praticou a ação de cortar, que é o verbo, a árvore, que é o objeto direto. Vamos inverter? A árvore, que é o objeto direto, ela vira o sujeito. A árvore. E agora o verbo cortou vai ter que virar uma locução verbal. Ou o verbo ser, ou o verbo ter, ou o verbo haver. Se eu digo Marcos cortou a árvore, vamos inverter. A árvore foi cortada por Marcos. Olha o que eu tenho agora. A árvore, que era o objeto, virou sujeito paciente. Porque ela não praticou ação, então ela não pode ser sujeito. Ela não praticou ação, ela é um sujeito paciente. E aí eu tenho o verbo cortou, virou o quê? Uma locução verbal. Ser mais particípio de cortar. E por fim, por Marcos. Marcos deixou de ser o sujeito da ação? Não. Ele continua sendo o sujeito da ação. Ele continua sendo aquele que produziu a ação. Só que aí eu não chamo ele de sujeito, eu chamo ele de agente. Como ele está numa voz passiva, eu vou chamar esse agente de agente da passiva. Ok? Vamos pegar o exemplo de baixo. Embaixo eu tenho Joana comprou o livro. Joana é o sujeito agente. Comprou é o verbo. O livro é o objeto. Vamos inverter? Transforma o objeto em sujeito e transforma o sujeito em agente da passiva. Vamos lá. O livro foi comprado por Joana. Ok? Então, isso é a voz passiva analítica, quando nós fazemos essa transformação da ativa com uma locução verbal sempre de particípio. E aí eu vou dar uma pausa para falar de novo do particípio, que é importante a gente entender particípio. Entender que existem 3 grupos de particípios. Quais são eles? Regular, particípio regular, particípio irregular e particípio abundante. O que é um particípio regular? É aquela forma básica que vai ter o sufixo ado ou ido. Então, todos os verbos terminados em ado e ido, né, no particípio, são chamados de verbos regulares. Cantar, cantado. Amar, amado. Caminhar, caminhado. Vender, vendido. Partir, partido. Tudo isso são verbos regulares. O que é o verbo no particípio irregular? Aquele que foge dessa regra. Aquele que o particípio, ele não é com ado e com ido. Exemplo. Cantar, cantado. Amar, amado. Caminhar, caminhado. Vender, vendido. Escrever, escrevido. Não.
Escrever não é escrevido. Escrever é escrito. Esse particípio foge da regra. Não existe escrevido. Existe escrito. Então, escrito é um exemplo de particípio irregular. Vamos continuar. Correr, corrido. Partir, partido. Vender, vendido. Alugar, alugado. Fazer, fazido. Não. Fazer não é fazido. Ele foge dessa regra. Fazer é feito. Então, veja, o que são verbos no particípio irregular? Aqueles verbos que fogem à regra. Ele tem uma forma só e essa forma ela é diferente de ado e de ir. E aí eu tenho uma forma que é a forma abundante. A forma abundante, como o nome já diz, abunda, tem mais. Tem mais de uma forma. E que formas são essas? Além da regular, eu tenho uma outra forma. E essa outra forma é a que eu chamo de abundante. Eu digo para vocês, por exemplo, limpar. Limpar está no infinitivo. Vou passar particípio. Existe limpado. Limpado está no particípio regular. Mas eu sei que também existe a forma limpo. Eu tenho duas formas. Então, esse aqui é um exemplo de particípio abundante. Qual é a forma abundante? O limpo, porque limpado é a forma regular. Então, a gente chama de abundante aquele que tem duas versões. Uma regular e a outra abundante. Ok? Vamos lá, mais uma. Enxugar. Eu tenho enxugado e eu tenho enxuto. Ganhar. Eu tenho ganhado, que é a forma regular, mas eu também tenho ganho. Benzer. Eu tenho benzido, que é a forma regular, mas eu também tenho bento. Tá? Então, veja, existe uma série de verbos que tem duas formas no particípio. E o que eu volto a chamar a atenção? Eu já falei disso, vou repetir com vocês mais uma vez. William, se existem particípios abundantes, ou seja, que possuem mais de uma forma, como eu vou saber qual forma eu vou utilizar? Você vai utilizar da seguinte maneira. Acompanhados do verbo haver ou ter, eu sempre uso a forma regular. Não entendi, William. Exemplo. Eu tinha ganhado a aposta. Note que eu não disse eu tinha ganho a aposta. Eu tinha ganhado. Por quê? Porque está aqui o verbo ter. Tinha. Eu podia falar eu havia ganhado também. O verbo haver e o verbo ter, eles só aceitam a forma regular. Agora, eu digo a aposta, vou passar para a voz passiva. A aposta foi ganha. Eu poderia ter usado uma palavra no masculino. Vamos colocar o jogo. O jogo foi ganho. E essa é a forma que confunde mais. Note que agora eu usei foi, que é do verbo ser. Eu não usei o verbo ter. Com o verbo ter, eu uso a forma regular. Com o verbo, vou colocar embaixo agora. Com o verbo ser ou estar, eu uso a forma abundante, aquela que é diferente. Ok?
isso aqui. Alguma pergunta, gente? As pessoas erram muito falando isso aqui. Ah, eu tinha ganho, eu tinha salvo. Ah, eu tinha salvo tudo nesse pendrive, eu tinha salvo. Que tinha salvo o quê? Tinha, é o verbo ter só admite a forma regular. Eu tinha salvado no pendrive, eu tinha ganhado. Tinha limpado a casa. Se eu soubesse, eu tinha limpo. Se soubesse, eu tinha limpo, não. Se eu soubesse, eu tinha limpado. Verbo ter e haver, ado e ido, forma regular. Verbo ser e estar, a forma abundante. Então, cuidado quando vocês forem passar para a voz passiva, que você vai usar essa locução. Às vezes com ter, né? Eu ganhei a aposta. Voz ativa. A aposta tinha sido ganha. Ah, você vai falar tinha sido ganha? Sim, por quê? Porque eu usei o verbo ser aí. Então, eu posso falar ganha, mas você usou o ter também. Sim, mas está muito mais próximo do ser. Tinha sido ganha. Então, quando eu tenho as frases com uma locução verbal, com verbo ter apenas, forma regular, com verbo ser apenas, forma abundante, com verbo ter mais o verbo ser, é a forma abundante, porque eu tenho o verbo ser prevalecendo. Tinha sido ganha, tinha sido limpo, tá? Não posso falar tinha sido limpada, tinha sido ganhada. Não, tinha sido limpo. Não confundir isso, tá? E aí, na hora que a gente for mudar para voz passiva analítica, que tem dois verbos, a gente tem que prestar atenção nisso. Outra pausa que eu dou para explicar outra coisa importante. Tempo de verbo. Tempo de verbo. Eu vou começar a prestar atenção no tempo do verbo. O que é o tempo do verbo? Eu digo assim: Ana comprará a casa. Elisa fizera o dever. Pedro escreveu um livro. Ela prepararia os doces. Eu alugava eu cozinhava o frango. Pronto. Eu coloquei vários tempos verbais para que vocês tenham atenção. Ana comprará a casa, Elisa fizera o dever, Pedro escreveu um livro, ela prepararia os doces e eu cozinhava o frango. Note que todas essas frases eu usei tempos diferentes. Todas essas frases eu coloquei na voz ativa. Sujeito, agente, praticando ação. Ana praticou a ação de comprar a casa. Elisa fez o dever. Ela praticou a ação de fazer o dever. Pedro praticou a ação de escrever o livro. Ela preparou os doces. Ela praticou a ação de preparar. Tudo ativa. Agora nós vamos passar para passiva. Analítica, com dois verbos, com locuções, ou com três verbos, se possível. E aí eu tenho, Ana comprará a casa. Lembrando que para passar para a voz analítica, nós invertemos. Pegamos o objeto, transformamos em sujeito paciente. Pegamos o sujeito e transformamos em agente da passiva. A casa, alguém pode me dizer como vai ficar essa? Ana comprará a casa. A casa será comprada por Ana. Muito bem. Veja que a colega manteve o mesmo tempo verbal, futuro do presente. Comprará
será comprada. Perfeito. Vamos para a segunda. Elisa fizer o dever. O dever fora feito. É isso que eu quero que preste atenção. Fizera está no pretérito mais que perfeito. Se você não souber conjugar o verbo ser no pretérito mais que perfeito, você não vai saber. Fizera, com o verbo ser fica fora. Então, o dever fora feito por Elisa. E um monte de gente erra colocando foi feito. É fora feito. Muito bem. Pedro escreveu um livro. O livro foi escrito por Pedro. Eu usei agora o pretérito perfeito. Mantive isso com o verbo ser. Vamos agora. Ela prepararia os doces. Os doces seriam preparados por ela. Isso aí. Prepararia está no futuro do pretérito. Joguei o verbo ser para o futuro do pretérito. Seriam. E ainda muito bem prestou atenção que o sujeito agora, paciente, está no plural. Doces. Os doces seriam preparados por ela. E a última. Eu cozinhava o frango. E aí, vamos pensar. O verbo cozinhar tem dois particípios. Quais são os dois particípios de cozinhar? Pode ser cozinhado e pode ser cozido. E aí eu expliquei para vocês o uso deles. Com o verbo ter e haver, eu uso a forma regular. Com o verbo ser e o verbo estar, eu uso a forma abundante. Então, o frango era cozido por mim. Isso aí, era cozido. Então, gente, tá vendo? Quando eu expliquei para vocês o uso do particípio, esse é um caso em que a gente usou era muito bem, prestou atenção no tempo do verbo, cozinhava está no pretérito imperfeito, você manteve o verbo ser no pretérito imperfeito. Era, perfeito. Agora, quando a gente passa a usar o particípio, se ele for abundante, entre a forma regular e a forma regular e abundante, a gente usa abundante. Então, o frango era cozido por mim. Muito bem. E ali também, gente, o eu vira por mim, né? Porque a gente não pode usar o eu como complemento de frase, só como sujeito, tá? Entendidos até aqui ou perguntas? Foi? Então tá. Então, ó, eu expliquei sobre o particípio, porque ele é pegadinha de concurso público, principalmente essa questão do abundante. Eu expliquei sobre o tempo do verbo. Tem que prestar atenção no tempo do verbo que está ali. E manter esse tempo. Tem que saber conjugar o verbo ser em todos os tempos. Todos. O verbo ser ele vai ser o número 1, o verbo ser. Então, vocês viram aí, ó. Primeiro, comprará, será comprada. Fizera, fora feito. Escreveu, foi escrito. Prepararia, seriam preparados. E cozinhava, era cozido. Ok? Vou mudar. Eu tinha cozinhado o frango. O que eu estou fazendo agora? Aqui em cima eu usei um verbo só. Eu cozinhava. E aí, na hora de passar para passiva, você usou dois verbos. Foi cozido. Agora, na minha frase ativa, eu estou usando uma locução, dois verbos. Nesse caso, não vou botar na passiva, porque eu ainda sou sujeito. Se eu ainda é objeto.
Isso aí, ainda está na passiva, só que agora eu estou usando ainda está na ativa. Eu estou usando uma locução verbal. Eu tinha cozinhado o frango. E aí eu quero chamar a atenção para vocês como vocês vão fazer para passar uma locução verbal, uma frase ativa, para a voz passiva. Então, essa frase que está na voz ativa, passando para a voz passiva, como ficaria? Frango. Tinha sido, sido é o verbo ser, o particípio tem que ser abundante. Isso, o frango tinha sido cozido por mim, ok? Muito bem. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? O verbo ter permanece e o verbo ser vai aparecer depois. Então, vocês estão vendo que a voz passiva ela é feita com o verbo ser mais particípio? Verbo ser. Só que quando eu já tenho uma locução verbal, eu continuo com aquele primeiro verbo da locução e aí depois eu coloco o verbo ser. Eu tinha cozido. Eu tinha cozinhado, né? O frango. O frango tinha, permaneci com tinha, e aí eu entro com o verbo ser. Sido cozido por mim. Ok? Então, eu coloquei uma locução de propósito. Eu posso transformar qualquer uma delas. Quer ver? Vou mudar a primeira. Ana comprará a casa, vai virar Ana terá comprado. Terá comprado a casa. Tá vendo? Eu usei uma locução. E aí, como é que vai ficar essa frase que está na voz ativa, mas com uma locução, passando para passiva? A casa terá sido comprada. Perfeito. Então, você vê, permaneceu o verbo auxiliar ter, terá, e aí eu introduzo o verbo ser. Terá sido comprada. Ok, gente? Foi? Então, vimos a voz analítica lá, ó. Sujeito paciente, mais voz passiva, com o verbo ser, mais particípio, mais o agente da passiva. A outra voz passiva é a voz sintética, que é aquela menor, é aquela enxuta, é aquela que é feita com verbo. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Verbo mais partícula apassivadora. O que é partícula apassivadora? Vai ser o ser, a partícula ou o pronome apassivador. Alguns autores chamam de pronome apassivador. Outros chamam de partícula apassivadora, tá? Deixa eu diminuir aqui. Então, a voz passiva sintética ela é feita com um verbo mais a partícula apassivadora ser. A gente já conversou sobre isso quando eu falei sobre as diversas funções do ser, que inclusive é cobrado lá na bibliografia do concurso, você estudar as funções do ser. E aí eu falei para vocês que o ser pode ser conjunção condicional, pode ser pronome reflexivo, pode ser pronome recíproco, pode ser índice de indeterminação do sujeito e pode ser partícula passivadora, como é o caso aqui que eu preciso para hoje, né? Note, a casa foi pintada por mim. Isso é voz passiva analítica, tem o verbo ser ali, foi, mais o particípio pintada. E aí eu mudo, pinta-se casa. A outra, a casa é alugada. É voz passiva analítica. O verbo ser, né, que é o que está ali, mais o particípio, que é alugada. Transforma na voz passiva sintética. Aluga-se casa.
Passa para o plural. As casas são alugadas. Alugam-se casas. Muito cuidado. Porque a gente vê um monte de plaquinha aí falando assim, aluga-se casas. A ideia que as pessoas têm é que alguém está alugando as casas. Mas não. Casa é o sujeito dessa frase. Então tem que estar no plural. Alugam-se casas. Nunca nós vamos ter uma voz passiva sintética com o verbo transitivo indireto. Aquele que pede preposição. É sempre com verbos que não são transitivos indiretos, tá? Não se admite essa voz com verbos transitivos indiretos. Ah, William, mas e quando eu vejo ser com verbo transitivo indireto? Por exemplo, precisa-se de vendedores. Quando eu vejo precisa-se de vendedores, esse se não é uma partícula passivadora. Eu não tenho uma voz passiva sintética. Porque precisar de alguma coisa. Precisar é um verbo transitivo indireto. O ser com verbos transitivos indiretos não são partículas apassivadoras. São índices de indeterminação do sujeito. Então, nesse caso, alugam-se casas vai ser sujeito simples? Casas, sujeito simples. Quando eu tenho alugam-se casas, casas é sujeito simples. Voz passiva sintética tem como complemento sujeito. Aí eu posso transformar no sujeito composto. Alugam-se casas e apartamentos. Agora o sujeito é composto. Mas o que é importante saber? Que o que vem depois ali é sujeito. Casas é sujeito. Ok? A gente vê muito erro por aí. Eu vou tentar esclarecer um pouco mais com os exemplos. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Cuidado. Eu tenho 4 frases. Vendem-se móveis. Precisa-se de móveis. Obedece-se às leis. Doa-se filhote de gato. Note que tem ali vários C, gente. Vocês, para o concurso público, vão ter que ter a competência de classificar esse C, porque está lá no edital isso também. E esse C tem uma relação direta também com a voz passiva sintética. Quando é voz passiva sintética? Quando eu não tenho obstáculo aqui, ó. O obstáculo que eu falo é preposição. O verbo é transitivo direto, sem preposição. Tá vendo que eu não tenho preposição aqui? Vendem-se móveis. E outro macete. Eu posso transformar isso numa voz passiva sintética. Móveis são vendidos. Móveis são vendidos. Isso existe. Agora, tenta fazer isso com a de baixo. Precisa-se de móveis. Eu já vejo um obstáculo. Esse obstáculo é a preposição. E aí, voz passiva sintética não tem preposição, porque não admite verbo transitivo indireto. Eu percebi que precisa é um verbo transitivo indireto, mais uma prova de que não é voz passiva sintética. E eu vou tentar inverter. De móveis são precisados? De móveis são precisados. Não existe isso. A voz passiva sintética ela pode ser transformada em analítica. Mas a de baixo ali não pode ser transformada, então não é voz passiva sintética. Ah, William, aquele C ali é o que então? Ele não é partícula apassivadora. Aquele C ali é índice de indeterminação do sujeito. Na primeira aqui, eu tenho partícula apassivadora. Na minha segunda, eu tenho índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Pronto. Então, gente, concurso público cai muito isso de pegadinha do C entre partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito. Quando você sabe que é uma partícula? Quando não tem preposição, não tem obstáculo e você consegue inverter a frase. Quando você sabe que é índice de indeterminação do sujeito? Quando tem um obstáculo, que é uma preposição, e você não consegue inverter a frase.
Vamos ver de baixo. Obedece-se às leis. Vocês estão enxergando? Obedece-se às leis. Partícula ou índice? Índice. Como nós sabemos que é índice? Logo ali, gente, a gente vê uma preposição. As com crase. Todo mundo sabe que as com crase, dentro desse as tem uma preposição. A mais as. Tem preposição ali. Então tem um obstáculo. E aí as leis são obedecidas. Esse as leis é como se fosse para as leis. Para as leis são obedecidas. Não tem como. E tem preposição. Então ali é índice. Agora olha de baixo. Doa-se filhote de gato. Partícula ou índice? Partícula. Ali já é partícula. Porque não tem preposição impedindo nada. E além disso, o filhote de gato é doado. Filhote de gato é doado. Então eu tenho uma partícula apassivadora. E aí, bom, essa informação já foi dada? Deu para entender? O que eu preciso aprender? Que móveis aqui na partícula passivadora, na primeira, é sujeito. Partícula passivadora, deixa eu colocar aqui embaixo. Partícula passivadora tem sujeito. Índice de indeterminação do sujeito tem objeto indireto. Então, obedece-se às leis. As leis, objeto indireto. Doa-se filhote de gato, sujeito. Partícula passivadora tem sujeito, índice de indeterminação do sujeito tem objeto indireto. Se partícula passivadora tem sujeito, o verbo tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito tiver no singular, é singular, igual a última. Doa-se filhote de gatos. Não é sujeito? Então eu falo doas. Mas passa a frase para o plural. Filhotes de gatos. Filhotes de gato. Doam-se filhotes de gato. Vendem-se picolés. Então, passa a olhar na rua, quantidade de erro que vocês vão encontrar. Aluga-se casas, vende-se picolés. Não, vendem-se picolés. Picolés são vendidos. Voz passiva sintética. Tem partícula passivadora. Tem sujeito. Verbo concorda com sujeito. Índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica sempre no singular. Sempre. Precisa-se de vendedores, mesmo sendo vendedores. Vendedores não é o sujeito. Então, não preciso falar precisam-se de vendedores. Precisa-se de vendedores. Pode olhar que onde tem índice ali, está no singular. Obedece-se às leis. Mesmo sendo as leis, eu coloquei singular. Obedece-se. Já a partícula passivadora, ela exige ali a concordância com o sujeito. Tá bom? Até aí foi? E aí, eu falei para vocês da voz passiva sintética, falei da voz passiva analítica, a diferença entre elas. E aí eu vou para a voz reflexiva. A voz reflexiva é aquela em que o agente tem um reflexo da sua ação. Ele pratica a ação e, de alguma forma, o resultado daquela ação recai sobre o próprio, sobre o mesmo agente. Ela se cortou. Ela estava praticando a ação de cortar. Ela ficou cortada. Ela praticou uma ação em que o resultado dessa ação recaiu sobre ela mesma. Os verbos que estão na voz reflexiva
eles sempre vão estar com pronomes reflexivos. Quais são os pronomes reflexivos? Geralmente são sempre os mesmos, gente. Eles só vão mudar de classificação de acordo com a frase. Mas eu tenho para a primeira pessoa, eu me cortei, tu te cortaste, ele se cortou, nós nos cortamos, vós vos cortastes, eles se cortaram. Esses são os pronomes reflexivos, que sempre vão estar com os verbos que estejam numa frase reflexiva, de voz reflexiva. Pode olhar que as minhas 3 frases têm pronome. A segunda, eu me machuquei. Eu mesmo estava fazendo alguma coisa e eu mesmo sofri ação. Feri-me com canivete. Eu estava com canivete cortando a cebola e eu mesmo me feri. Então veja que é um reflexo da ação no próprio agente. E sempre acompanhada de um pronome reflexivo. E aí, no pronome reflexivo, tem o se. Lembra que você tem que estudar para o concurso público a classificação do se? O se pode ser um pronome reflexivo. Ela se cortou. Se você tivesse que classificar esse sezinho aí, ó, você me diria que esse se é um pronome reflexivo. Assim como me cortei, me machuquei e me feri também. Tudo pronome reflexivo. Agora, o que você precisa aprender é que os mesmos pronomes reflexivos, me, o te, o se, o nos, o vos e o se, eles também podem ser pronomes recíprocos em uma frase que esteja na voz recíproca. Nossa, mas o que é uma frase na voz recíproca? Recíproco é aquilo que é em comum a 2 ou mais seres. Então, para que algo seja recíproco, você precisa de pelo menos 2 seres. Nós nos abraçamos, não é um só, mais de um ser para se abraçar, um abraçar o outro, precisa de pelo menos 2 pessoas. Então, quando eu falo nós nos abraçamos, eu te abraço e você me abraça. Isso é uma ação recíproca. Vai e volta. É uma ação em comum. Sua e minha, ao mesmo tempo, simultânea. Nós nos abraçamos. É uma voz recíproca. Eles se beijaram. Um beijou ao outro. Isso é recíproco. Então, não confundir os pronomes reflexivos com os pronomes recíprocos. A voz reflexiva com a voz recíproca. Quando eu falo de recíproco, é o agente que pratica a ação e ele mesmo sofre ação. Quando eu falo de voz recíproca, é pelo menos 2 agentes praticando a ação um com o outro. Nós nos olhamos. Eu olho para vocês e vocês me olham. Isso é uma ação recíproca, vai e volta, em comum. Então, quando eu falo nós nos olhamos, é uma frase que está na voz recíproca. O nós aqui que eu usei é um pronome recíproco. Então, preste atenção. Eu me machuquei. É reflexivo. Eu mesmo me machuquei. Agora, minha irmã me machucou. Em que voz está essa frase? Minha irmã me machucou. Voz ativa. Ela praticou a ação de me machucar. Você está vendo que não fui eu mesmo? Quando eu digo eu mesmo, né? Eu me machuquei, eu próprio, e eu mesmo fiquei machucado. É uma ação que eu pratiquei e o resultado dessa ação recaiu sobre mim. Isso é uma voz reflexiva. Ok? E aí eu tenho aqui
para a gente fazer um lembrete geral, eu falei do se hoje, né? Dos pronomes, de maneira geral. O se pode ser o índice de indeterminação do sujeito. O se pode ser uma partícula passivadora, como eu expliquei. O se pode ser um pronome reflexivo. O se pode ser um pronome recíproco, como eu acabo de explicar. E eu vou explicar agora uma outra função do se, que é ser parte integrante do verbo. Então, gente, esses mesmos pronomes que eu apresentei para vocês, me, te, o se, nós, vós, se, todos os mesmos pronomes, eles também podem ser parte integrante do verbo. O que é uma partícula que a gente chama de parte integrante do verbo? São pronomes que já fazem parte do verbo. Já vem com o verbo. E aí existem alguns verbos específicos para a gente aprender. Que verbos são esses? Por exemplo, arrepender-se. O verbo arrepender-se, ele já tem na sua essência o pronome. Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende. Então, esses pronomes, eu me arrependi. Esse me, ele é parte integrante do verbo. Ele se, olha o se que vai pedir no concurso. Ele se arrependeu. Esse se é parte integrante do verbo. E aí eu elenquei alguns verbos para vocês aí. Arrepender-se, indignar-se, queixar-se, suicidar-se, vangloriar-se. Tem um itemzinho no lugar errado. Vangloriar-se, submeter-se, converter-se. São alguns exemplos de verbos que já têm em si próprios os pronomes, faz parte do verbo. Então, assim, não tem como eu falar suicidar só. O verbo não é suicidar, o verbo é suicidar-se. Faz parte do verbo, eu sou obrigado a usar um pronome. Ou melhor, eu sou obrigado a usar essa partícula que ela é a essência do verbo, ela é parte do verbo. Qualquer um desses. Eu vejo muito nos concursos públicos, né? TJ adora isso, esses concursos aí mais complexos. Queixar-se e suicidar-se são dois verbos, e arrepender-se. Arrepender-se, queixar-se e suicidar-se são verbos que eu vejo mais recorrentes de cair no concurso público. Quando a questão é essa, de identificar aquele pronomezinho lá, né? O se, por exemplo, é parte do verbo, parte integrante do verbo. E aí, para a gente finalizar, eu coloquei aqui várias frases em que eu tenho vários pronomes se. E eu gostaria que vocês tentassem identificar a função. Eu vou dar um tempo para vocês. Por exemplo, se ele não for, eu também não irei. Doam-se filhotes de cães. Pedro e Maria deram-se as mãos. Maria cortou-se com a tesoura. Ele suicidou-se na madrugada. Vera não se penteou. E a última, vendem-se carros novos e usados. Tentem classificar esses. Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
Vamos ver? Conseguiram? Se alguém quiser falar algum já que saiba, qualquer um deles. Oi? Se ele não for, eu também não irei. Esse primeiro C, quem conseguiu? Lilian, você tá falando com a gente? E estava assim, esqueci o microfone. Eu disse, se alguém já souber alguma aí, né? Qualquer uma delas e quiser compartilhar, vocês conseguiram fazer alguma? A primeira eu chutaria conjunção. Uhum. A primeira é uma conjunção condicional, né? Hoje a gente nem falou dela, mas o ser pode ser uma conjunção condicional quando estabelece essa ideia de condição. Veja, eu só vou. Como é que é? Não. Se ele não for, eu também não irei. Isso é uma condição para que alguma coisa aconteça. Então, o primeiro é uma conjunção condicional, sim. Conseguiram outras? Partícula passivadora? Sim, o segundo é uma partícula passivadora. Vamos lá, não tem preposição de obstáculo. Eu posso inverter. Os filhotes de cães são doados. Então, o segundo é uma partícula apassivadora. Perfeito. Terceiro, deram-se as mãos. Pronome recíproco. Isso, é um pronome recíproco. Um deu a mão para o outro. Foi algo incomum. Então, é um pronome recíproco. A letra D, cortou-se. Maria cortou-se. Pronome reflexivo. Ela mesma praticou a ação e ela mesma recebeu o resultado dessa ação. A outra suicidou-se. Parte integrante? Isso. Parte integrante do verbo. Esse ser é parte integrante do verbo. Suicidou-se, arrependeu-se, né? Queixou-se. São alguns verbos que são aí verbos especiais que devem ser conjugados com pronome. Vera não se penteou hoje. Reflexivo. É ótimo. Ela mesma praticou a ação de se pentear e ela mesma ficou penteada. Muito bem. E a última, vendem-se carros novos. Partícula passivadora. Não tem preposição, dá para inverter. Carros novos são vendidos. Muito bem. Isso aí. Aqui, apenas uma das frases admite a voz passiva. Assinale-a. Qual é a única frase que admite a voz passiva? Gosto de frutas. Milhares de pessoas assistiram ao jogo. Deus criou o mundo, necessito de um bom livro. Facinha. Letras. Isso, Deus criou o mundo foi criado por Deus. Ó, a primeira, todas as outras, os verbos são verbos transitivos indiretos. Verbo transitivo indireto não aceita isso. Então, gosto de fruta, assistiram ao jogo, necessito de um bom livro. Tudo verbo transitivo indireto. Não posso fazer isso com eles. Somente com verbo transitivo direto. Deus criou o mundo, criou algo. Então, o mundo foi criado por Deus, tá? Então, próxima. Assinale o item que há erro na passagem da ativa para a passiva. Ela quebrará tudo. Tudo será quebrado por ela. Ela quebrara tudo. Tudo foi quebrado por ela. Ela quebra tudo. Tudo é quebrado por ela. Ela tinha quebrado tudo. Tudo tinha sido quebrado por ela. Só tem uma errada. Letra B. A D de dado? B. Ah. Ela quebrara tudo.
Isso, como ficaria o correto? Tudo Fora quebrado por ela. muito bem. Ali houve um erro da conjugação do verbo, né? Quebrar é pretérito mais que perfeito, e aí quando mudou foi quebrado, foi é pretérito perfeito. Tem que ser mais que perfeito, fora. É aquela parte que eu disse para vocês prestarem atenção no tempo do verbo, tá bom? Aqui, assinale o único item que o C indica ação reflexiva. A primeira, se penteia, ela mesma pratica ação. A segunda, não se consertam roupas. Se você inverter consertam-se roupas, você vai ver que não tem obstáculo, não tem preposição, dá para inverter. Roupas são consertadas, é partícula passivadora. A terceira também não tem obstáculo, não tem preposição, dá para inverter. Novos acordos foram feitos. Então, partícula passivadora. A última, tem obstáculo, tem de. Quando tem a preposição, é índice de indeterminação do sujeito. Então, o último aí é índice, ok? Então, gente, esse aí é o conteúdo da aula de hoje. Tem muitas particularidades, né? A gente precisa estar atento a isso, ao tempo do verbo, atento aos particípios abundantes na transposição, que aí a gente fica na dúvida se usa o tinha ganho ou tinha ganhado. Tem que saber disso. Regular com a forma verbal ter e haver. E a forma abundante, ser e estar. Não pode esquecer desse detalhe. E eu aproveitei e trouxe um pouco aí do conteúdo do C, né? Lembrando um pouco do C, tá? Alguma pergunta? Aula de manhã, simulado. Isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou terminar aqui, salvar a aula e vou encaminhar para vocês algumas questões. Vocês tentarem fazer, não sei, hoje ou amanhã ao longo do dia e tentando fazer. Vou pegar um pouquinho de cada conteúdo, tá? Eu vou jogar, vou tentar jogar lá no grupo, não sei como que eu vou fazer. Vou ver aqui agora, mas eu vou mandar ainda hoje esse simulado para vocês, e aí amanhã eu vou fazer uma correção dos simulados e vocês já vão tirando as dúvidas. Conforme vocês vão fazendo o exercício, não conseguir, tira dúvida, vocês já vão tirando, que amanhã a gente finaliza, tá? A gente vai finalizar a parte de Barra Mansa amanhã. Quem quiser continuar o curso, entre em contato comigo. Quem já está no curso, eu já sei, que já faz parte do curso. Mas quem está aí só no projeto de Barra Mansa, se tiver interesse, algumas pessoas já falaram comigo, outras iam decidir, falem comigo, porque eu vou excluir esses dois grupos e vou montar uma turma nova, porque misturou todo mundo. E aí eu vou montar uma turma só com as pessoas que têm interesse mesmo, tá, gente? Então, até amanhã, então. William, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Sim, pode. Proativo pode ser escrito de duas formas? Proativo. O pro é separado. Pré, são prefixos que pedem separação. Você viu? É escrever separado. Separado. Igual pré, por exemplo. Quando você vê a partícula pré, você não pode juntar, mesmo que sejam vogais diferentes. Pré é separado. São alguns que são né? Cooperar, coordenador, enfim. Pré, vice, vários partículas a gente tem que gravar que elas não juntam. E o pró está entre elas. Tá bom? Nada, que isso. Boa noite. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, até amanhã então. Daqui a pouco eu mando aí a aula gravada e o simulado, tá? Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.